Olá, boa tarde. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui junto com a gente na nossa segunda jornada de inovação jurídica realizada pelo Preâmbulo Tech. Meu nome é Gustavo Bernardo, eu sou gestor da área de marketing digital da Preâmbulo e eu quero dar boas-vindas a todos vocês que chegaram com a gente nesse último dia do evento, né, e prestigiando aí todos os nossos conteúdos e que está acompanhando esses últimos, né, o que mais de inovador está vindo na área jurídica. E para hoje, né, no nosso último dia, eu tenho aqui o prazer de trazer duas pessoas que são parceiros também aqui da Preâmbulo, né? Tem o envolvimento da Preâmbulo Tech junto com eles. Eu queria dar aqui as boas-vindas tanto para o Thales Farias como para o Nicolas Sabene. Eles são os co-founders, né, da Start Law, que é uma law tech que tem como objetivo de apoiar o mercado jurídico, e aqui pelo que eu sei, né, com mais segurança de informações, organização de dados em nuvens e que também possui uma equipe especializada em direito, tecnologia e inovação. Nada melhor do que falar sobre, né, o mercado aí de law techs, né, focados em startup, do que chamar os dois aqui. Então, boa tarde, Nicolas, boa tarde, Thales, vocês estão por aí? Boa tarde. Tudo bem, Gustavo? É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade, né, de trazer um pouquinho aqui da nossa realidade, de expor um pouco das coisas que passam aqui dentro desse caos criativo que é a nossa startup. E é um prazer poder compartilhar aqui o conhecimento com esses operadores do direito aí que querem entender um pouquinho dessa mentalidade, né, e de como que a gente consegue criar uma agilidade dentro desses processos e ir trabalhando com inovação diretamente no mercado tão tradicional. Legal. Tudo bom, Thales? E aí, Gustavo, beleza, cara? Tudo bem com você? Tudo fantástico. Então, antes da gente começar, assim como o Nicolas passou, eu queria agradecer aí o convite para a gente conseguir estar aqui conversando com a turma, estar explicando para eles um pouco mais sobre como que a gente deu uma guinada, assim, sabe? Foi meio do senso de louco a construtor, com base nesse conceito dessas metodologias ágeis que vai ser esse nosso bate-papo de hoje. Acho que vai ser de grande valia para todo mundo, porque querendo ou não, as coisas estão mudando, a realidade está mudando e é o que Charles Darwin fala, né, cara? Falava, né? É a questão da evolução da espécie, então preciso se adequar, se adaptar para conseguir acompanhar essas mudanças. E eu quero também, né, agradecer a Start Law também, porque a Start Law também é uma co-realizadora desse evento, né? A gente construiu esse evento aí, esses 5 dias da Jornada da Inovação a 4 mãos, né? Então não foi apenas a Preâmbulo que realizou essa construção, eu tive o apoio também de vocês, que nos ajudaram, né, a trazer também convidados. Então, em nome da Preâmbulo, também quero agradecer vocês dois por, né, estar junto com a gente neste evento. Mas eu quero agora passar a palavra para vocês, né? Acho que quero escutar um pouco do conteúdo, entender um pouco de como que vocês veem, né, o mercado jurídico, né, mais focado no segmento de vocês. Vocês são uma startup que estão aí crescendo e acelerando bastante no mercado. Então, obrigado aí novamente pelo apoio e agora eu passo a palavra para vocês. Fantástico, Gustavo. A gente que agradece aqui o convite e mais uma vez, em nome da Start Law, cara, pode contar com a gente que aquilo que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer para conseguir fomentar cada vez mais essa discussão. Aí, Gustavo, se você me permitir, já para a gente começar o bate-papo, eu vou compartilhar na tela então aqui a apresentação, para a gente já começar a trocar essa figurinha, para conseguir apresentar para a turma aí com mais assertividade. Vocês já estão vendo na tela, né? Maravilha. Sim, Então, vamos lá, pessoal. Acho que, Nicolas, se você quiser dar o start, eu vou só ver se está aí. Então, pessoal, hoje a gente veio aqui compartilhar um pouco sobre a nossa visão, né? Uma visão, um panorama sobre startups, sobre como surgiu, né? Como surgiram e como se desenvolveram, né? As metodologias ágeis. Acho que é muito interessante parar nesse momento para explicar um pouquinho também, um pouco da nossa história, né? Minha e do Thales. Nós, em meados de 2017, né, tivemos a oportunidade aí de estudar fora, né? Tivemos esse privilégio de fazer parte da nossa graduação em conjunto lá na Universidade de Lisboa, e lá a gente já começou a verificar uma mudança, né, uma disrupção no meio do direito, especificamente trabalhando ali alguns pontos com startups. Na altura, tanto eu quanto ele, nós já havíamos nos lançado em projetos, né, de empresas no passado que acabaram não dando certo, não tendo a atração que a Start Law obteve, por exemplo, ou conseguindo ter uma cadência ali de trabalho
e um fluxo. E lá a gente pôde ver algumas mudanças na Bélgica, na Alemanha, na Espanha, com uma jurimetria muito avançada, e isso começou a ser uma provocação para nós, né? Então, quando retornamos ao Brasil, a gente buscou, né, desenvolver o projeto, buscou iniciar nossa pesquisa, né? Então, ali em meados de 2018, nós efetivamente abrimos a nossa Lautec, né? A gente começou a se inteirar e construir o projeto de fato, né? Então, de lá para cá, nós passamos por processos de aceleração, nós passamos por processos de incubação, nós fomos mentorados com diversos players aqui, tanto locais como de outros estados, né? A gente sempre buscando aí estudar para desenvolver esse mercado e construir um novo mercado. E com isso nós fundamos, né, a Start2Law, que hoje se consolida aí como uma empresa de tecnologia, né, acreditando no poder dos dados, acreditando na organização da informação jurídica para combater problemas básicos, né, problemas que estão ali afeto a todas as organizações que lidam com dados jurídicos e proporcionar uma condução mais clara, né, do desenvolvimento através de tecnologias e soluções que visam facilitar essa conexão e evitar o ruído da comunicação prejudicando aí negócios. Então, falando um pouco de mim, eu sou advogado, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e sou administrador também formado aqui pela Federal. Então, é esse assim o cenário que eu queria trazer nesse primeiro momento sobre nós, né? Daí, Thales? Então, até seguindo um pouco a linha do que o Nicolas falou, boa parte do que a gente teve de experiências hoje construídas aqui para conseguir fomentar a construção da Start2Law como um todo, ela se deu fora dos livros, né? Ela foi basicamente construída na parte da teoria, mas ela teve também muita questão empírica da coisa. Eu acho que hoje, em relação ao que a gente vai explanar para vocês aqui na troca de ideias, é justamente apresentar como que a gente consegue trazer esses conceitos mais tradicionais. Vocês vão ver que boa parte das metodologias ágeis que a gente vai versar sobre são metodologias que já existem desde os anos 60, mas que com essa roupagem dos novos negócios, com essa roupagem também de uma economia mais digital, a gente tem uma adesão um pouco mais fácil e também mais disruptiva propriamente dita. Eu também sou advogado formado pela PUC, eu sou cofundador aqui da Start2Law, tive essa mesma experiência que o Nicolas em fazer parte da minha graduação fora e hoje me considero uma pessoa aficionada, entusiasta em criptomoedas e todo o mercado que essas aplicações descentralizadas, o blockchain como um todo, a tokenização, hoje a gente está falando muito nas questões que envolvem o metaverso da vida, são todos assuntos que me chamam bastante atenção, justamente por esses facilitadores que essas tecnologias trazem para esse novo ambiente de economia que a gente fala. E acho que antes mesmo da gente começar a discutir sobre os assuntos como um todo, o mais bacana é a gente trazer aqui para vocês que tudo que a gente vai versar sobre são situações que são aplicadas a empresas como um todo. Só que o importante da discussão é a gente sempre visualizar os nossos escritórios, os escritórios de advocacia de vocês como empresas, como um business, porque toda essa sistemática de aplicação dessas metodologias que a gente vai passar são sistemáticas voltadas para negócios, mas escritórios de advocacia também são negócios, escritórios também têm ali enfrentamentos em relação a processos, a condição de trabalho, a condição de evolução, e boa parte do que a gente vai trazer aqui, se você conseguir montar um universo dentro da sua cabeça enquanto dono de escritório, enquanto advogado, você vai começar a interpretar, encaixar cada uma das metodologias em cima da realidade do teu business. Então, para a gente começar a conversa aqui na questão do que a gente vai discutir, o importante é a gente citar para vocês os tópicos. Então, a gente vai trabalhar 6 tópicos em específico. Primeiro, a gente vai trazer o conceito de startup, essas principais características, e o porquê que essa mentalidade de negócio é importante. O bacana de trazer esse conceito da startup para vocês é para conseguir correlacionar como um negócio inovador, depois a gente vai versar mais, mas para vocês entenderem esse fit entre um escritório hoje e um modelo inovador de negócio. A gente vai falar sobre o Manifesto Ágil, que é a origem, é a razão de ser de toda essa questão de metodologias ágeis que a gente vai trazer para vocês, a aplicação dessas metodologias ágeis para a área do direito, né, para a área jurídica, como que vocês conseguem internalizar isso dentro dos escritórios, e a gente vai trabalhar também hoje quais são as mais utilizadas, entre elas a questão do Lean Factoring, o Kanban e também o Scrum. Nicolas.
Então, turma, eu acho que essencialmente, né, para a gente abrir aqui essa discussão, é interessante a gente analisar o movimento que se deu ali desde a década de 90, no qual a economia digital começou a prosperar. E nesse sentido, a gente muito ouviu falar em prol das empresas .com, né, que começaram a surgir modelos de negócios distintos, modelos de negócios formados dentro de uma mentalidade, né, um mindset totalmente diferente daquele que já estava sendo replicado, né, contrariando, né, na administração, na mesma forma como a gente tem a doutrina no direito, na administração a gente também tem as teses, e surge, né, surge uma nova tese, surge a tese dessa mentalidade, né, de startup, que a gente tem hoje algumas referências que tratam especificamente disso. E esse termo, né, de fato, da economia digital, ele já tinha sido explorado até no Japão, e posteriormente ele nos Estados Unidos existia um professor chamado Dan Tapscott que refinou e fez o primeiro trabalho falando sobre economia digital e como de fato, né, haveria ali uma transição do dinheiro mesmo. Então o dinheiro virtual seria a grande virada de chave, né, dos próximos anos, e o dinheiro físico, da forma como nós percebemos ele, e toda a alocação de recursos como ela se dá hoje, ela seria totalmente digital. Então já começaram a surgir algumas provocações. E nesse sentido, né, o conceito de startup é essencial você entender com os estudos, né, que nós aqui somos muito afetos a essa mentalidade, e nós temos aí o Steve Blank, né, como um professor capitaneador disso, que já quebrou várias vezes, já empreendeu e hoje ele recuperou, fez milhares de dólares, né, dentro dos seus investimentos, aplicando a mentalidade de startup. Então, a gente tem aqui uma definição que é a definição tradicional do mercado, que traz ali um conceito de uma startup como algo, né, uma empresa que busca se desenvolver, necessitando de escalabilidade, né, de recorrência e atuando num cenário de extrema incerteza. Então ali a gente pode pensar, né, cenário de extrema incerteza. Sim, né, a gente consegue analisar aqui, por exemplo, em Curitiba, na cidade na qual nós estamos falando hoje, a gente tem o Ebanks, que é um unicórnio, uma das maiores empresas do nosso país, e que veio justamente com essa mentalidade, né? Então, eles estavam num cenário de incerteza, tentando trabalhar as questões de gateways de pagamento e desenvolver formas facilitadas de efetivar essas transações financeiras no universo virtual, e hoje é um grande case. Então, a gente visualiza também outras empresas que estavam nesse ambiente de certeza, até mesmo como nós, aqui, né, na Start to Law, no qual tentando construir um mercado, construir algo que possa satisfazer essa dor, e a questão da recorrência, né, que diz respeito à forma como essas empresas monetizam, que elas buscam aquilo que a gente sabe e tem como a ideia de FII mensal. Então, a ideia de ser algo continuado, né, daquele cliente, ele te paulatinamente, mês a mês, fazer ali de forma continuada o pagamento por aquele produto ou por aquele serviço, né? E escalabilidade se dá justamente de nós desenvolvermos aquele modelo, pesquisarmos aquele modelo, desenvolvermos aquelas dores e algo que nós consigamos construir aí um cenário de que não precise se aumentar o número de pessoas efetivamente para aquele negócio, e a gente consiga empregar a tecnologia para a tecnologia conseguir escalar. Então, aumentar os números, aumentar o número de pessoas impactadas por aquele produto, né, ou serviço, e assim foram se configurando vários modelos de negócios baseados nessa mentalidade, que é uma mentalidade que foca na descoberta, uma mentalidade que foca na disrupção, é uma mentalidade que foca a colaboração para o desenvolvimento desse ecossistema. E hoje, quando a gente fala em startup, é muito legal ver, porque quando alguém chega para vocês e fala, eu sou uma startup, estou desenvolvendo uma startup, ele já está passando uma série, né, um caminhão de informações
dizendo um pouco sobre como a cabeça dele funciona. Então, a gente pode ver um pouco isso no direito, traçar uma correlação, um paralelo com os nossos conceitos jurídicos. Então, da mesma forma como a gente sabe que existem determinados conceitos que, uma vez empregados naquele contexto, significam um caminhão de informação, nesse sentido, quando aquele interlocutor se apresenta, né, se denomina e se coloca como uma startup, certamente ele está te passando uma mensagem, né, uma mensagem ali de como funciona essa questão. Thales, tem alguma coisa a completar nesse ponto? Eu acho que o bacana aqui, pessoal, que deve estar passando na cabeça de vocês, assim, tá, beleza, por que eles estão falando de startup num evento voltado ao desenvolvimento do direito? Por que eles estão fazendo? Se for para ver negócio de startup, eu vou procurar um hub de inovação que vai me falar sobre. Cara, o conceito que a gente está trazendo para vocês sobre, por que a gente está explicando, é justamente aquilo que a gente trouxe no começo da discussão. Hoje, os modelos de negócio como um todo, eles precisam passar por um processo de repaginada, e isso se aplica a todo e qualquer cenário da economia no mundo, né? A gente está passando por um processo de digitalização de tudo, se vocês pararem para pensar, boa parte, até acho que um case que é legal trazer aqui, a Magazine Luiza, quem acompanha a Bolsa de Valores tem visto que o valor da ação tem caído muito, mas o faturamento deles tem aumentado cada vez mais. E mais ou menos 70% do faturamento do Magazine Luiza se deu por meio das vendas online. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que está tudo indo para o digital. E o fato da gente estar correlacionando o que é uma startup e mostrando para vocês a importância de entender o conceito, é para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, replicar isso dentro da modalidade de escritórios de advocacia. O grande objetivo que a gente vê, e até em conversas com o Gustavo antes, quando a gente estava tentando desenvolver o tema, entender um pouco mais sobre como que a gente poderia trazer esse mundo dos novos negócios, o mundo onde o lugar de trabalho todo mundo tem um puff para se jogar, uma piscina de bolinha, é justamente com o objetivo de mostrar que dá para fazer mais com menos. E não só isso, criar um potencial competitivo de hoje, quem se posiciona no mercado da advocacia, conseguir ter uma diferença. Eu até, de vez em quando, falo com meus pais, o meu pai e minha mãe, eles são funcionários públicos, e às vezes eles me perguntam assim, cara, tá, beleza, mas ser advogado, ser empreendedor, se chutar uma moita, sai 10, 15 advogados, o que você vai fazer de diferente? E essa que é a grande sacada. Levando em consideração o conceito de oceano azul e de oceano vermelho, eu acho que o bacana é a gente mostrar que o mundo do direito no Brasil hoje joga uma média de 90 mil bacharéis por ano no mercado. O último exame da ordem teve 47 mil advogados aprovados. Então, o que a gente pode fazer enquanto operadores do direito para ter um impacto maior, para a gente se diferenciar, para a gente se destacar? Talvez trazer esses conceitos hoje mais aplicados aos negócios que procuram a escalabilidade, que procuram a recorrência, que procuram a atração, consigam fazer com que vocês se familiarizem mais com o que a gente vai trazer de metodologias ágeis. Justamente porque a partir do momento que você interpreta que o seu escritório, que você é advogado autônomo, você é head jurídico de um escritório, você hoje como coordenador de operações de escritório, quando você entende que o seu escritório é uma empresa e que você tem setores distintos e que você precisa aplicar metodologias, acredito que a grande dor também é o seguinte, como é que eu vou aplicar isso gastando menos e tendo mais retorno? É justamente entender essa metodologia, entender que o importante não é reinventar a roda. O conceito de startup, como está o primeiro tópico para vocês entenderem aí, essa instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condição de extrema incerteza é a grande cereja do bolo. Porque você não precisa reinventar a roda, você não precisa reescrever o direito, você não precisa bater na porta lá do Senado, da Câmara de Deputados e falar assim, cara, refaçam a lei, apesar de ser um ponto interessante em determinados quesitos. O importante é você olhar para o que você faz e procurar fazer de uma maneira diferente que aqueles outros advogados não fazem, seja por uma questão de tradicionalismo, por uma questão de estar hoje pensando dentro da caixa do direito, de imaginar que você talvez possa replicar, como vocês vão ver mais para frente, o conceito de Lean Manufacturing, que vem bastante com o que a Toyota criou nos anos 60. Você criar linhas de produções a título de processo, vai fazer uma peça, você colocar players dentro do teu negócio responsáveis por determinados setores, você criar cadências de acompanhamento, tudo isso vai te mostrar, mais cedo ou mais tarde, que, por exemplo, você não precisa de 3 advogados ali dentro, você pode ter um só. Ou você, enquanto um desses advogados que trabalha, você pode entender, talvez eu aqui dentro desse escritório não consiga gerar esse impacto social e econômico que eu quero para mim e para a minha vida, mas se eu sair,
fazer o meu negócio e aplicar essas metodologias, talvez eu consiga ter esse diferencial. Tudo isso faz parte dessa interpretação desses modelos de negócio como uma chance de ser um potencial competitivo, um diferencial de mercado. E o mais legal é que quando a gente conversa com alguns colegas nossos que se formaram com a gente há 2 anos atrás, quando a gente traz esses pontos, quando a gente fala, você sabe o que é um Scrum, você já sabe o que é essa história do o Lean Manufacturing, você sabe o que é o Kanban, boa parte deles não sabem. Então, quando você aplica, você estuda, você aplica e você consegue colher os frutos, sejam eles em respaldo de aprovação social ou também de retorno econômico da coisa, você começa a ver que faz sentido. E eu acho que o que mais justifica essa nossa alusão, né, essa questão de comparar um escritório de advocacia com uma startup como um todo, é pelo conceito de trazer uma novidade, resolver o mesmo problema de uma maneira distinta, sem necessariamente pensar em criar tecnologia, em blockchain, smart contract. Cara, é fazer o feijão com arroz, mas botar um tempero diferente. E o mais legal é vocês entenderem que esses negócios hoje, essas startups como um todo, elas têm uma vazão financeira absurda, justamente pelo conceito de serem enxutas. Conseguem fazer mais pagando menos, conseguem receber mais tendo os custos menores. Então, isso acaba impactando, no final das contas, no bolso do cara, acaba impactando no retorno financeiro e, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, isso acaba sendo satisfatório. Porque eu até costumo brincar, pessoal, ninguém paga as contas no fim do mês com um abraço. Você precisa do dinheiro. Mas você também precisa ter um propósito, precisa ter um porquê e processos bem definidos, porque aí o dinheiro vai passar a ser consequência, você vai conseguir colher os frutos do teu serviço. Mas passando mais para frente, eu acho que é importante agora a gente entender bem o que são essas metodologias ágeis que a gente tanto fala, como que elas surgiram, como que elas são aplicadas e depois adentrar bastante na especificação de cada uma delas que a gente elencou aqui para discutir com vocês. Nicolas, se você quiser iniciar a discussão em relação ao slide. Então, pessoal, aqui é legal trazer para vocês, né, recapitular um pouco historicamente, né, o que acontecia antes era um modelo rígido e sequencial, né? Então a gente tinha uma mentalidade que começou a ser desenvolvida essencialmente na década de 60, houve uma grande virada de chave na década de 80, na década de 90 outra, e daí em 2001 ali também veio o Manifesto Ágil, né, que realmente foi uma grande virada de chave, que foi numa época justamente que vários modelos, né, já estavam se consolidando, e foi uma época de extrema inquietação, que surgiram várias estratégias de negócio. Acho que é interessante falar até a estratégia, né, de sucesso do cliente, ela nasceu nessa época, nasceu justamente por causa desse movimento e desse momento que essas empresas estavam vivendo. Porque não existe uma coisa, né, muito interessante que comumente eu discuto com a alguns stakeholders nossos, que é justamente sobre a ciência da computação. A ciência da computação como um silos que transborda e acaba atingindo todas as outras áreas. A gente observa que as outras áreas, por exemplo, elas são isoladas, e o direito é um grande exemplo, é um exemplo clássico disso, né? A ciência da computação, ela transbordou, atingiu todas as áreas, e assim ela está se fazendo também no direito, com a digitalização desses processos que nós estamos observando. E essa ciência, ela veio de uma forma tão provocativa que, a partir do manifesto, eles começaram a analisar, né, que especificamente haviam problemas atrelados ali a custos descentralizados, a prazos longos demais, haviam problemas de cancelamentos inesperados. Às vezes, quando o processo chegava ao final, já não era mais aquilo que o cliente desejava, porque se passaram 1 ou 2 anos para o desenvolvimento daquele produto, e ao final de dois anos, às vezes nem o mercado já nem quer mais absorver aquilo, né? E essencialmente pouco suporte à manutenção daquele produto. Então, com isso, houve um movimento, né, que uma série de desenvolvedores se juntaram, desenvolvedores de renome, né, se juntaram, e eles começaram a abandonar o modelo, aquele modelo que estava predominando, né, na época, que era o modelo cascata, né, que era rígido, sequencial, e que se devia seguir a documentação, e começou-se a difundir-se um modelo que era um modelo mais baseado
nos principais touch points, né, no desenvolvimento mais participativo, um modelo baseado em equipes multidisciplinares, diferentes visões do que estava de fato ocorrendo dentro daquele produto, um modelo que passava a valorizar maior a interação com o cliente para ver se aquele resultado final era aquilo de fato. E pelo fato dessa ciência já nascer, né, a ciência da computação já surgir de uma forma que se conecta, que transborda entre todas as ciências, porque a ciência da computação ela não vive por si só, ela vive nas outras ciências e melhorando, então eles já têm essa cabeça multidisciplinar. E com isso eles trouxeram uma série de provocações e mudanças, né, que nós podemos observar ao longo da história, até mesmo ao longo do desenvolvimento da indústria, das revoluções da indústria, da Revolução 4.0, o que foi desencadeando dentro dessas novas mentalidades e essas novas formas de trabalhar, prezando pela horizontalidade nas equipes, que esse modelo multidisciplinar horizontal favorecia melhores resultados, aumentava a produtividade, era mais assertivo quando você ia levar o resultado para o teu cliente e, essencialmente, trabalhou com uma padronização não rígida dos processos. Então, tornou-se o projeto e o processo, ele tornou-se um norteador, mas com a constante evolução, a mudança e por conta do tempo que se leva para desenvolver um produto, eles começaram a se tornar mais flexíveis com aquelas fases do projeto para escutar feedbacks em prol de melhorias contínuas dentro daquela organização. Então, o que a gente observa nesse meio tempo? A gente observa que existe uma transformação de uma mentalidade dentro de uma ciência que já era disruptiva por si só, uma transformação dessa mentalidade que se transbordou para outros setores, e a gente viu que outros setores começaram a absorver essa mentalidade. Outros setores começaram a entender como essa mentalidade pode ser positiva para o desenvolvimento de projetos em diferentes áreas. Muitos dos processos que o desenvolvimento ágil requer podem ser tranquilamente divididos, né, em processos jurídicos, por exemplo. Dividir para conquistar, né? Então, trabalhar em equipes, trabalhar com uma mentalidade, trabalhar com frameworks, trabalhar com, como o Thales bem colocou ali, com ajustes dinâmicos, né, no início, né, ao longo, diários, com os sprints, com o Scrum. Então, a ideia é, nada etapa é consolidada, nada etapa é rígida a ponto de nós não alterarmos, né? A documentação, ela não é o determinante. O que é determinante é o processo, né, de interação. Então, isso é muito legal, porque esses desenvolvedores começaram a coletar, junto com a experiência deles, pontos determinantes que, na visão deles, poderiam facilitar, construir um trabalho mais ágil, né? E aí, uma das coisas que é legal a gente pontuar aqui, que método ágil se distingue de cultura ágil, né? A questão do aspecto da cultura, que ela é um método para a tua organização, para a tua mente, para o teu corpo, você construir aquilo dentro do teu escritório, dentro da sua empresa, uma mentalidade, uma cultura de agilidade entre aquela equipe que está colaborando. Agora, o método ágil vai ser aquele método de trabalho aberto a novos insights, a não ser tão rígido com os processos, porque já se verificou, né, que esses processos, quando tomados de forma rígida, eles acabam desfavorecendo a construção do todo. Então, acho que esse é o ponto que eu queria colocar aqui, Thales, esse que é o que eu tinha para falar nesse primeiro momento, nesse estágio, de como elas surgiram. Rapaziada, assim, quando o Nicolas fala agilidade, né, fazer as coisas com pressa, tá, né, fazer assim, o conceito literal da palavra, né, pegar a peça, rabiscar no papel e tá feita, desenvolver
a maior revolucionária metodologia ágil do planeta Terra. Não, é uma questão de você se adequar a processos, otimizando o seu tempo e melhorando a qualidade. Tudo isso diversificando. E eu acho que, completando, até para não estender muito o raciocínio no que o Nicolas falou, a grande sacada desses trabalhos, assim, é realmente replicar, porque no mundo nada se cria, tudo se renova, né? E é replicar o que deu certo lá atrás nessas empresas que conseguiram fazer com que o sistema de trabalho fosse otimizado, os profissionais que trabalham naquela empresa, eles consigam gerar mais resultado, a produtividade aumente, e tudo isso trazendo esse conceito de novidade, porque parece até absurdo que a gente fala quando a gente diz que essa discussão de metodologia ágil não existe. Cara, pouquíssimos escritórios de advocacia que nós conhecemos têm esse tipo de implementação de trabalho. E vocês vão ver que são ajustes, são questões, ajustes finos na operação, são detalhezinhos que fazem com que tenha esse impacto macro. Vai ter micro na questão do dia a dia, no gerenciamento de informação, no controle de dado, e macro no sentido, cara, fim do ano tu vai mandar um e-mail para o cliente dizendo para ele, cara, o seu ano conosco foi assim. Ele vai olhar e falar assim, cara, vocês fizeram tudo isso para mim? Sim, a gente fez tudo isso para você. Justamente porque a elaboração desses processos, seguindo eles à risca, vai gerar esse resultado. Então, eu só queria pontuar uma questão aqui, que eu acho que fica legal trazer essa provocação, de que o desenvolvimento ágil ele é incremental. Ou seja, não se faz um plano completo com tudo que a gente deve fazer e depois iniciar o desenvolvimento, muito menos desenvolver o produto sem falar com o cliente. E veja, isso é um paralelo que muito se adapta à realidade do operador do direito, né? Ao longo do desenvolvimento do processo. Ao invés disso, nessa ideia de desenvolvimento incremental, o produto ele é desenvolvido aos poucos, ele é entregue constantemente. Dessa forma, a gente consegue observar que toda mudança é bem-vinda, pois o projeto, né, ele está se desenvolvendo, né, e ele não vai ser concluído por completo sem ter a interação de todos esses agentes envolvidos. Então, eu acho que isso acaba por explicar um pouquinho de como funciona a cabeça de quem trabalha com metodologias ágeis. E é bacana também trazer para vocês, vão ver que vai ter um bingo que vocês vão fazer aqui de palavra-chave que a gente vai falar, vocês vão ouvir bastante, mas é importante vocês marcarem isso, porque é justamente esses conceitos que são os pilares desse raciocínio, porque como o Nicolas bem pontuou, as metodologias elas são diferentes de cultura. Para você ter um, você precisa do outro. Eles andam em harmonia. A partir do momento que você consegue alterar esse mindset enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto operador de um escritório, você consegue fazer com que as pessoas elas tenham esse ímpeto em querer se desenvolver, em querer fazer com que aquele processo seja mais célere, seja mais assertivo e seja muito mais produtivo. Então, parte do que a gente vai trazer para vocês daqui a pouco do que são algumas metodologias aplicáveis, elas apregoam muito esse conceito, cara, não adianta botar no papel, fazer uma reunião, bater na mesa e falar, a partir de agora a gente fazer Scrum todo dia, isso não vai adiantar. Você precisa criar esse conceito de colaboratividade, de ser um conceito de comunidade no escritório. É mudar realmente o posicionamento do profissional do direito para com o atendimento com o cliente ou a execução das suas tarefas. De novo a gente bate, cara, não é porque uma startup tem um canto com uma piscina cheia de bolinha roxa, como é o Nubank, para você se jogar, ou que tem um saco de pancada para você dar soco e desestressar, que você vai ter que replicar ipsis literis no seu escritório. A gente sabe que o direito, os escritórios de advocacia como um todo, são ambientes mais tradicionais. Mas a própria necessidade de adaptação faz com que vocês acabem se encaixando nas exigências que a própria sociedade, enquanto cliente da advocacia, pede. Para isso, a gente percebe muito, cara, não basta só você ter essa questão de aceitação das metodologias e aplicação delas no dia a dia da operação, como também fazer com que se tenha essa transformação de um pensamento. Então, o impacto que as metodologias geram na sociedade, nas empresas como um todo, no cenário micro da sociedade, no ambiente de trabalho, ele é muito maior do que só a produtividade. Ele gera um senso de mudança cultural. Então, isso é a grande chave quando a gente fala em cultura ágil, em metodologia ágil. Não é só você replicar o que o livro do Eric Ries fala sobre startup enxuta, adequar a tua realidade de dono de escritório e fazer com que aquilo aconteça. É você conseguir conceituar, ensinar e então aplicar. Porque a mudança da cultura é indispensável. E principalmente, acho que o mais legal que a gente percebe muito aqui dentro da Start Law, isso quando a gente fala de metodologia, é a questão do hábito.
o hábito de se seguir essa recorrência, o hábito de você fazer os processos de maneira adequada, fazem com que o próprio organismo da empresa, como eu disse, o escritório é uma empresa, o próprio organismo da empresa consiga crescer de uma maneira saudável e acelerada. E para isso, o mais bacana é vocês entenderem ali os princípios dessa metodologia. Para conseguir identificar a mudança cultural que é necessário, é interessante também entender o princípio que são a base. É o que consolida o conceito hoje dessas metodologias, é isso que fundamenta e é isso que faz com que qualquer metodologia, seja aquelas que a gente vai trazer hoje para vocês entenderem, ou outras que vocês conheçam, consigam ter um impacto positivo. Então, o indispensável nesse processo é vocês, depois que finalizar a palestra, irem atrás de estudar mais sobre o assunto, porque é aquilo que eu trouxe para vocês. A advocacia hoje é um cenário de um oceano vermelho. Tu chuta uma moita, sai 20, 30 advogados. Como que você vai se destacar? Como que você vai fazer com que o teu negócio tenha um valor agregado? O valor presumido todo mundo sabe. O valor presumido é aquele, cara, estou com um processo, eu preciso de um advogado. Recebi uma trabalhista, pelo amor de Deus, seu advogado me ajude. Ou estou com um inventário, me ajude. Isso é o valor presumido, já se sabe. E o valor agregado? E a experiência do cliente? Vocês têm que entender, assim, quando a gente fala da aplicação dessas metodologias, que muito mais do que da porta para dentro no escritório, num conceito de processo de operação, tem também o impacto da porta para fora. Quando você consegue aplicar um atendimento rápido, um atendimento célere, um atendimento assertivo, a gente está falando muito mais do que fazer com que o teu advogado trabalhe, cara, com tesão todo dia, porque ele sabe que vai ver valor agregado, vai ver, não vai ser aquele sistema fordista da coisa, sabe? Que o advogado vai ter aquele lá responsável por pegar o despacho, aí vai ter o outro que vai pegar e vai inserir no CPJ, aí vai ter o outro que vai pegar a peça e vai fazer, aí vai ter o outro que vai ver a revisão, e no final ninguém sabe como que terminou o protocolo. Isso já está ultrapassado. Então, a grande sacada é você fazer com que cada um desses interlocutores da atividade dentro da cadeia de produção do escritório consiga ver o produto no final. E não só consiga ver o produto, como, cara, que nem o sistema toyotista da coisa. Deu ruim no processo? Puta, a porca não apertou direito, o carro vai cair. Bate no botão vermelho, para todo o processo, chama todo mundo, cara, o erro está aqui. Por que o erro aconteceu? O erro aconteceu porque nesse processo como um todo, determinada pessoa, ou fulano aqui não se atentou a esse detalhe, ou então o sistema não ajudou por isso. Isso gera esse senso de comunidade. E eu gosto muito, assim, eu leio bastante livros voltados a essa realidade de startup, e tem um que, cara, para mim é excelente, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E ele sempre é recorrente no livro, ele fala o seguinte: colaborador feliz é cliente feliz. Agora você imagina o cara que está formado, saiu da faculdade, ou então aquele cara que já está há 10 anos no escritório, fazendo sempre a mesma M, sentado na frente do computador, peça, processo, protocolo, peça, processo, protocolo, não sabe o que vai acontecer com o recurso, não sabe, não participou do processo de construção da lógica jurídica por trás, ele só fez, apertou um botão e o negócio aconteceu. Como que ele vai se sentir com tesão para trabalhar, para fazer as coisas? Então, é realmente esse senso de mudança cultural, porque aí na hora que o cliente do escritório for acionar o advogado para responder determinada demanda, ele só não vai saber para quem direcionar, porque ele conhece do processo, como vai ter mais tesão em fazer isso, porque ele se sente parte do todo, e não só vai fazer isso com tesão, como também vai executar as atividades e passar essa mensagem para o cliente no final com mais empolgação. Então, essa questão das metodologias, elas são aplicáveis da porta para dentro e principalmente da porta para fora. E aí, Nicolas, se quiser versar sobre essa questão dos 12 princípios, que eu acho que são indispensáveis, pensando no conceito de cultura, para a gente entender e depois passar mais para frente em alguns exemplos de metodologias que a gente trouxe para discutir com o pessoal. Eu achei bem legal aqui no bate-papo, apenas traçando um paralelo antes de adentrar ali no tema, mas que foi questionado se existe alguma metodologia ágil ou adaptação já sendo utilizada em escritórios de advocacia, né? Foi a pergunta ali do Jader. Sim, Jader, já existe, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ali no final, vai, claro, só demonstrar isso de uma forma genérica, mas a ideia que a gente já está colocando aqui é essencialmente essa, né? Principalmente a questão do Scrum, a questão do Kanban também já tem sido adotado, e a gente sabe que existem diversos players, né? Vários escritórios de advocacia que já estão utilizando essas metodologias nos seus processos diários, né? E pegando um pouco ali, só para a gente
já matar as questões das perguntas que tem ali. Daí eu vou abrir para o Thales também, se ele quiser responder alguma coisa. Mas nesse sentido, né, que o desenvolvimento é tudo e são 23 advogados para 80 desenvolvedores. Se existe alguma função específica. Só para não perder a linha do raciocínio, aqui, por exemplo, hoje a gente já vê, pessoal, uma série de novas funções no direito. Né? A gente já vê que o advogado, na realidade, ele está tomando roupagens diferentes. A gente tem o Legal Data Scientist, a gente tem o desenvolvedor de negócios, né, nos escritórios, gerentes de privacidade, Legal Project Manager, que são essas pessoas que fazem essa intermediação, que a gente já vê, né, esse movimento jurídico lá fora, a gente já vê como os escritórios estão se posicionando lá fora, a gente já vê, né, que essencialmente existe o Legal Technologies, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, escritórios de advocacia já não é necessário ser advogado para ser sócio daquele escritório. No Reino Unido, a gente já vê escritório fazendo IPO. Então, todas essas novidades, elas estão absorvendo essa mentalidade, né? Absorvendo essa ideia de trabalhar de uma forma inovadora. Então, acho que isso que é o legal da gente também pontuar, apenas para a gente responder ali o pessoal. E até completando, a gente mais para frente vamos voltar em algumas perguntas aqui, mas essa que o Felipe fez a respeito do desenvolvimento e dos 23 advogados, acho que o bacana é entender que o advogado hoje não pode ser só advogado. O advogado não pode pensar só em peça, não pode só pensar em processo ou na questão de atendimento do cliente. Ele tem que ser um profissional multidisciplinar. A questão do desenvolvimento como um todo é para aqueles que estão pensando numa questão de evolução do próprio negócio e profissional. Mais cedo ou mais tarde, a advocacia como um todo, até uma coisa que eu estava discutindo com o pessoal aqui hoje na manhã, mais cedo ou mais tarde, a advocacia como um todo, do jeito que ela existe hoje, vai ficar para trás. Ela não vai mais ter esse impacto no modelo tradicional. As coisas vão se digitalizar. A gente, como no começo trouxe para vocês ali, a gente tem visto bastante uma discussão sobre o metaverso da coisa. Daqui a um tempo, tu vai acessar a plataforma, vai botar um óculos, vai virar um personagem, vai andar até o tribunal para fazer uma audiência. Isso é um futuro que eu acredito que não esteja tão distante. E isso como um todo, se você estiver se preparando hoje, entendendo um pouco mais sobre esses conceitos de programação e de desenvolvimento, vai te facilitar duas coisas. A primeira é entender ainda mais esse mercado e se posicionar, e aí, de novo, a gente retorna na questão do Oceano Azul, vai te abrir um potencial competitivo para com o mercado. E a segunda grande sacada, cara, trazer alguns dados. Hoje são 440 milhões de dispositivos mobiles que estão na mão de pessoas no Brasil, ou seja, são 2 para cada um habitante, em média, mais ou menos. Trazendo um paralelo, são 176 advogados para cada um habitante no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a advocacia vai manter-se no papel por muito tempo? Eu acho que não, é a minha opinião, minha sincera opinião. Nesse sentido, o mercado da advocacia no âmbito de startups como um todo não representa 1% do número de startups no Brasil. Então, ainda tem muita oportunidade, ainda tem muito mercado a ser explorado. E se você hoje, no papel de advogado, se preocupa com estudar desenvolvimento, se preocupa com ir mais a fundo em conhecimentos relacionados à computação, não precisa nem saber programar, mas ter esse conhecimento básico para que você, na hora que sentar com o desenvolvedor, saiba o que discutir, te coloca à frente não só num senso profissional para executar as suas atividades da advocacia, como também te abre portas para entender o mercado, a ponto de você criar um negócio que seja disruptivo o suficiente para você bater na porta de um fundo e buscar um investimento, ou até mesmo validar o conceito da tua ideia. Então, o advogado como um todo, ele tem que ter essa multidisciplinariedade, precisa entender de outros setores. Acredito que ontem o Jeff trouxe para vocês aqui, o Jefferson trouxe para vocês aqui a questão do comercial. O advogado tem que saber negociar. A negociação por si só não é só o impacto de saber o que falar e na hora que falar, mas é também uma leitura das outras pessoas, é entender de processo da negociação. A Fernanda também trouxe a questão do CS como um todo, uma palestra assim, puta, esplêndida, fantástica, no sentido, cara, é importante você saber tratar o teu cliente. Então, hoje, esse conceito que o Felipe trouxe aqui, respondendo a pergunta ali, o conceito da questão do desenvolvimento, 23 advogados, 80 desenvolvedores, cara, se o advogado não consegue desenvolver e o desenvolvedor não consegue advogar, a minha grande sacada é por que você não consegue fazer a comunicação com os dois? Qual que é o empecilho para fazer essa ponta? O desenvolvedor não sabe se comunicar com o advogado, porque o advogado, sei lá, é muito rústico, é uma pessoa muito piegas. Então, o primeiro que conseguir não ser piegas e se comunicar com o desenvolvedor vai ter 80 desenvolvedores na mão dele para fazer uma puta plataforma, um puta sistema, um puta negócio.
Então, é mais respondendo essa pergunta. Mas vamos dar sequência aqui, Nicolas, na apresentação, se você puder tocar as questões dos 12 princípios, senão a gente viaja demais aqui, daqui a pouco estamos entregando ouro para os caras fazer o próximo unicórnio. Não, legal, pessoal, legal. Podem interagir que a gente gosta. Então, teve um cara que era o Kent Beck, que lá em Utah reuniu essa turma toda desses desenvolvedores, né, renomados, para construir esse manifesto. E aqui esse grupo, né, foi nomeado na época de Aliança Ágil, e ele possuía aí, apesar desses 12 princípios, eu trouxe a base, né, que a base, no primeiro ali, ele coloca os indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e as ferramentas, né? Que era algo que as pessoas são muito apegadas às vezes. E vejam, no dia a dia do trabalho, vocês sabem que existem indivíduos que às vezes não conseguem acompanhar os processos, não dominam bem as ferramentas, mas criam grandes interações e são indivíduos que trazem resultado. Então, para onde e até que ponto todo mundo vai seguir essa lógica, né? E não ser uma nova mentalidade. Isso não quer dizer, por exemplo, quando ele fala que o software funcionando é mais importante do que a documentação completa, não significa que a documentação não seja importante e que os processos e as ferramentas sejam inúteis. Significa apenas que o que está à esquerda é mais valorizado, né? Então, como eu venho trazendo para vocês desde o início, a provocação, a engenharia de software ágil, essa metodologia que surgiu, ela é um conjunto de princípios de desenvolvimento e gerenciamento de projeto. Então, a colaboração com o consumidor e o cliente é acima de negociação de contratos. O Thales, por exemplo, trouxe ali a questão da palestra da Fernanda que falou sobre o CS. A estratégia de sucesso do cliente, do Customer Success, nasceu justamente das empresas de tecnologia que naquela época faziam software, não tinham suporte para os clientes para atendê-los e ver qual que era aquela demanda que eles estavam. Então, eles pagavam o software, não tinha continuidade, tinha a receita uma única vez, pontual, eles precisavam dar continuidade no desenvolvimento, e daí surgiu essa estratégia de negócio, né? E todas essas ideias e todas essas estratégias já estão sendo paulatinamente aplicadas no mercado jurídico. E, por exemplo, a gente observa isso também, essa questão da resposta às transformações e às mudanças é mais importante do que seguir um plano. O plano tem, só que a realidade fática ela se altera a todo momento. O plano ele vai ser aquele caminho norteador, né? Aquele caminho que vai colocar a gente para saber em qual rumo nós vamos estar. Só que a estratégia de atingir aquilo vai mudar. A minha estratégia aqui hoje é atravessar a sala e chegar à porta, mas eu posso chegar na porta atravessando tudo, passando por cima da mesa. Eu posso chegar pela porta pelo lado mais longo, eu posso chegar pela porta pelo lado mais perto. A estratégia vai definir, né, essa questão de quão assertivo você vai ser na execução daquela tarefa, né? O planejamento ele pode ser o planejamento feito e aqui reto e destruir tudo que está na minha frente, mas eu posso pensar de uma forma diferente. Eu posso responder às mudanças. Então, de repente, eu tive um acesso aqui que tem um obstáculo. Como que eu vou contornar esse obstáculo, né? Então, a prioridade é a entrega, né? E acho que a reflexão que esse manifesto traz, a reflexão que essas diretrizes trazem qual é o cerne de você ser ágil, né? Qual que é o cerne, né? E isso, de fato, se tornou uma palavra da moda quando a gente começa a descrever processos, né? Eu acredito piamente que uma equipe ágil é aquela equipe que é capaz de responder apropriadamente às mudanças, né? Mudanças que têm muito a ver com esse desenvolvimento do cenário, essas mudanças no que está sendo criado, na estratégia que está sendo discutida, né? Às vezes você inicia um determinado caso, um determinado projeto, e ao longo da execução você vê que as coisas são bem diferentes daquele cenário inicial. Então essas mudanças elas não podem ser mal vistas, né? Então eu acho que uma equipe ágil é aquela que reconhece, né, que existem indivíduos distintos trabalhando em equipe
e que as habilidades dessas pessoas são distintas, né? E que sua capacidade de colaborar, né, vai ser a cerne do projeto. Então, ao meu ver, esses são os 4 principais pontos que vêm com essa grande mudança, Thales, que é esse novo mindset. É isso aí. Agora passando mais para frente para vocês aqui, pessoal, para a gente começar a debater, porque foi muita troca de ladainha contando história e passando mentira para vocês aqui. Acho que o bacana agora é a gente entrar realmente em alguns conceitos sobre quais são algumas das metodologias ágeis que são aplicadas hoje e daquelas todas que existem, as que a gente tem uma visualização mais focal em relação aos escritórios de advocacia como um todo. A gente trouxe 3 metodologias ágeis para discutir e explanar aqui para vocês, mas dentre elas as principais não que elas se limitem a essas 3, mas elas são, na nossa visão, as principais. A primeira que eu acho que é o interessante, que vai ser como se fosse um guarda-chuva para as 2 próximas que a gente vai versar com vocês, é o conceito do Lean Manufacturing. Como a gente vem trazendo desde o começo aqui da palestra, vem trazendo para vocês, cara, pense em escritório como empresa, como um business, que vai ter operações, vai ter processo, vai ter linha de produção. Quando você virar essa chave na tua cabeça, você vai começar a olhar para o escritório de uma maneira muito mais produtiva, lucrativa, assertiva e também mais impactante socialmente para aqueles que usufruem dos serviços do teu escritório, mas também para aqueles que fazem parte dos colaboradores. Nesse sentido, essa filosofia que eu trouxe para vocês do Lean Manufacturing, ela é essencial, porque você começa a entender que a manufatura ela tem que ser enxuta. E boa parte desse conceito, dessa filosofia, está aplicado hoje no livro do Eric Ries, esse que está na tela para vocês, The Lean Startup. Eu acho que ele é indispensável para todo e qualquer advogado que está aqui acompanhando essa nossa discussão, para conseguir entender e replicar ainda mais essas metodologias dentro da lógica do escritório. E quando vocês entendem o conceito, e resumindo assim, pegando o livro, torcendo ele, tirando ali o suco da laranja, o que o Eric Ries quis dizer foi, cara, você tem que testar rápido, falhar rápido, para que o teu custo de teste seja cada vez menor e que você aprenda com esse erro, a ponto de que no final você encontre a solução que seja assertiva, que não te custou tanto e que não levou tanto tempo. Justamente porque hoje, se você parar para pensar numa escala aí, como eu trouxe para vocês antes, de mercado de trabalho, o mercado do direito ele é concorrido e você não tem muito tempo para ficar testando as coisas e ficar esperando o resultado, ficar esperando se vai dar certo ou se não vai dar certo. Enquanto você está ali, você pode ter certeza que alguém vai fazer. Já diria o ditado que camarão que dorme a onda leva. Então, não dá para ficar esperando muito. Nesse caso, qual que é a grande sacada dessa filosofia aqui do Lean Manufacturing? É produzir um trabalho de uma maneira que você possa reduzir os desperdícios e que você consiga construir um processo de elaboração da operação do teu negócio, trazendo aqui para a realidade de escritório. Cara, você cadenciar a entrada, vai ter o cara que vai sentar e vai conversar com o cliente e vai coletar toda aquela informação daquele caso. Vamos imaginar uma advocacia de boutique, tá? Não vamos nem pensar em massa, mas eu também dou o exemplo depois. Mas a advocacia de boutique. Tu vai sentar com o cara, vai ter uma pessoa responsável, geralmente é o CEO do negócio, né, o diretor, o sócio fundador do escritório, vai sentar com o cara, vai dar as caras, vai botar aquele sorriso, aquela cara de pastel e vai ouvir tudo que o cliente tem para dizer. Vai dizer, fique tranquilo, você não sabe nem o que responder, você não sabe nem qual defesa, qual tese você vai usar. Não precisa ter problema. A pessoa não precisa saber que você não sabe, você sorri e finge que sabe. Esse cara vai pegar essa informação, ele vai coletar todo esse feedback e vai botar dentro da esteira. Na esteira seguinte vai ter o cara punk rock, que se você conversar bem pode ser ministro do STF, que ele vai executar a peça, ele que vai criar a tese, ele que vai desenvolver toda a lógica jurídica, ele que vai dar aquela penteada no cabelo, aquele cara que vai deixar a peça linda, que o juiz vai ver e vai falar, vou passar para o assessor, não vou ler. Então, o cara que vai fazer essa peça, ele vai ser o responsável pela segunda etapa. A terceira etapa pode ser o cara que vai fazer o protocolo, que é o bicho que ele está ouvindo um heavy metal no telefone, aqui no fone, está bebendo um café, 14ª caneca de café Pelé, que já está tremendo a mão, mas ele é excelente em fazer protocolo. É esse cara que vai protocolar, ele não erra nada. E aí depois vai ter o pessoal do CS, que vai ser aquele cara que sabe falar bem, sabe falar legal e vai entregar para o cliente o que ele quer ouvir. Todo esse processo, tem que ser desenvolvido em cima dessa situação do Lean Manufacturing, porque você vai conseguir reduzir o trabalho otimizando e colocando as pessoas adequadas nos setores adequados. Você vai conseguir
testar o teu conceito, validar ele, mudar as peças quando necessário, sem precisar de processos seletivos repetitivos, sem precisar de recurso humano e financeiro alocado para tapar um buraco dentro da tua operação, sem ter assertividade, sem ter conhecimento. Então, quando você desenvolve uma esteira de produção e você identifica os pontos, os touch points essenciais ali dentro, para você conectar, fazer com que a tua operação inteira rode com maestria, você tem, então, um Lean Manufacturing. Você sintetizou nos profissionais que você já tem no escritório, você foi em busca daquele recurso no mercado de maneira assertiva, porque você desenvolveu o projeto, e a partir daí você consegue entender qual é o tipo de recurso que você precisa humano, intelectual e financeiro. Você testou, você viu que aquele cara que era o responsável por fazer o CS no final não é tão bom. Ele é o cara que desenvolve peça, você inverte o papel. Nesse sentido, você não mandou ninguém embora, você não precisou buscar ninguém no mercado, você conseguiu o que o Eric Ries apregou no seu livro The Lean Startup. Você testou rápido, você falhou mais rápido ainda, mas quando você acertou, você consegue escalar a tua produtividade de maneira que você tenha um resultado financeiro e de impacto para o cliente com uma certa consideração. E eu acho que o bacana também aqui é trazer que quando a gente fala dessa questão de gestão e otimizar custo, o mais interessante que as startups trazem para nós é o conceito de testar, validar conceito. Colocar em prática no mercado, não deu certo, volta para casa e refaz. Mas faz isso em conjunto com todos aqueles que fazem parte da operação. Porque aí, se a gente for seguir uma linha toyotista da coisa, é o que eu disse, deu errado o protocolo, aperta o botão vermelho, linha de produção para, todo mundo sentado na sala de reunião, senta com o chefe e fala qual que é o problema. Puta, aqui não deu certo porque aquela API que a gente usa do sistema não funcionou. Então, a gente já identificou que o problema é um problema externo, é um problema de terceiro. Vou resolver com o meu prestador de serviço, com o meu fornecedor da API. Então, você consegue ser assertivo no recurso, você consegue otimizar os teus custos. E ali entra a grande sacada da tecnologia hoje, que aí é o que eu trouxe para vocês antes. Quando vocês colocarem essas metodologias, e aí o Felipe, com maestria, fez a pergunta correta no momento correto, você começa a entender a necessidade de ser multidisciplinar do advogado. Quando você faz essa linha de produção, desenvolve com a tua equipe, você vai começar a entender que aquele processo vale a pena. E aí você vai começar a buscar no mercado funcionalidades, aplicações e sistemas que facilitam ainda mais a construção daquilo. A partir do momento que você identifica, por exemplo, um sistema de automação de peças, você coloca ele na tua esteira. Então, o cara que ele estava lá produzindo peça, ele produzia 10, ele vai passar a produzir 30 por dia, 40 por dia. E o tempo que ele levaria fazendo as 10, ele vai conseguir revisar as 40 para produzir com mais qualidade. Então, essa é a grande sacada desse Lean Manufacturing, é ter o conceito de testar rápido, falhar rápido e otimizar os custos, identificando os teus recursos internos, e uma vez que você tenha disposição para buscar recurso no mercado, você ir buscar com mais assertividade. Até porque hoje a gente está passando por um momento pandêmico em que o dinheiro está cada vez mais escasso na circulação. Agora que as coisas estão retornando, a gente está tendo o dinheiro voltando a circular, mas aí tem um outro problema econômico, que é o tal da inflação. A inflação está comendo o valor que você tem naquela tua nota de 100, de 200 reais. Então, para sair de uma mão e passar para outra está ficando cada vez mais difícil. Então, você gastar com assertividade o teu recurso pensando em ter um retorno financeiro é indispensável. Então, interpretar bem esses processos, identificar bem cada um dos stakeholders envolvidos ali naquela esteira de produção e fazer com que eles tenham, assim como eu disse para vocês antes, um senso de comunidade na construção daquilo, vai fazer com que você tenha um escritório com diferencial competitivo, um escritório bem indicado e não só isso, um escritório onde as pessoas querem trabalhar. Porque hoje um outro grande problema que existe, isso é uma parada que eu converso com alguns brothers meus que são advogados, eles sempre falam, é a rotatividade de mão de obra. A rotatividade de mão de obra é um negócio que é difícil de se controlar. A gestão de pessoas é um problema muito grande. Por isso que eu disse para vocês que eu acho que é importante colocar na cabeça, cara, a cultura. Quando você coloca uma coisa com propósito, você coloca uma coisa com um senso de coletividade, você passa a ter elementos internos que trabalham para você. As pessoas olham para você enquanto líder com mais tesão, elas olham para a operação do teu escritório com mais afago em relação àquilo. E aí você tem a receita para você ter o sucesso, porque aí
quando o teu cliente for ligar para tirar uma dúvida do processo, vai atender o cara do CS que eu falei que fala bem. E ele vai falar tão bem, porque ele está tão animado com o trabalho, que a hora que ele desligar o telefone, o cliente vai pegar e vai ligar para o amigo dele e falar, cara, vamos processar lá também, porque os caras me atendem bem e o resultado vem. Entende? Então, esse processo de indicação, ele vem de dentro para fora. E para como que você faz dentro? Você aplica uma dessas metodologias. Não sei se você quer completar alguma coisa, Nicolas, em relação ao Lean Manufacturing. Eu acho que é legal a gente pontuar aqui que tem algumas questões, né, que são básicas, a gente para pensar, assim, de qual que é a provocação do Lean Manufacturing. É basicamente produção em excesso, então evitar, né, ele trata de 7 desperdícios, então, às vezes, quando a gente produz mais do que precisa para atender aquele cliente, esse é um dos desperdícios aí que traz essa mentalidade, ele sempre fala, né, como item número 1, né, para se encerrar isso, a questão da espera. Então, cara, se o teu cliente está atrás de você, não espere ele vir atrás de você para você lançar informação para ele, né? Isso é muito tradicional. Quantas vezes a gente não escuta as pessoas reclamando dos serviços advocatícios, falando da dificuldade de comunicação, né, com advogados. A gente pensa aí no processamento, né, desnecessário, então tem informações que não carecem a gente coletar. Pensar ali na questão da movimentação, da correção dos processos, no transporte da informação, em como a gente vai estocar essa informação. Então, são desperdícios que a gente observa que essa metodologia, essa mentalidade, ela traz, né? E eu acho que o principal ponto aqui que o Thales quis trazer é que esse gerenciamento Lean, ele incorpora ali princípios que são determinantes, né, utilizados essencialmente a nível gerencial, né, de uma organização, com diretrizes que focam numa mentalidade enxuta, né? Então, a mentalidade enxuta, que é baseada em identificar o valor, mapear o fluxo de valor, criar um fluxo de trabalho contínuo, estabelecer ali um sistema de produção, né, que seja puxada, uma cadência, né, que as coisas aconteçam de forma fluida, e sempre pensar na melhoria contínua. Eu acho que a melhoria contínua traz aí para encerrar essa questão do Lean Manufacturing. Seguindo aqui, turma, em relação a essas metodologias aplicáveis, eu acho que um outro grande exemplo que a gente pode trazer é o Kanban. Como eu disse para vocês antes, o Lean Manufacturing ele serve como se fosse um guarda-chuva para a aplicação das demais que a gente ia apresentar. A partir do momento que você tem essa implicação de processo de melhoria contínua, como o Nicolas disse, e de testes de facilidades, né, e fazer com que o teu processo ele seja aplicado de uma maneira regular, a gente começa a entender o cenário macro da coisa. Para o cenário macro fazer sentido, a gente tem que adentrar daí nesses quesitos que tangenciam os cenários micro, que vão ser explicados dentro de uma lógica de Scrum e de Kanban. O Kanban como um todo, ele tem a sua origem no Japão, é um termo que significa cartões, e mais uma vez está muito relacionado à parte do sistema toyotista de aplicação do Lean Manufacturing. A grande sacada do Kanban é fazer todo o processo de organização e administração dos fluxos do seu processo do Lean Manufacturing de uma maneira organizada. E realmente é compensar. Hoje já existem softwares que possibilitam isso. Depois, se alguém quiser, até a gente pode disponibilizar para vocês alguns links que são direcionados a esses softwares. O Trello é um exemplo, ele tem a sua função freemium, mas a grande sacada é você construir uma base, assim como tem um modelo na tela para vocês verem, que vai permitir com que aquela estrutura, aquela esteira de processo, ela seja identificada de uma maneira assertiva. Então, quando você tem uma lógica de trabalho comunitário e as pessoas todas visualizam realmente as etapas do processo da tua operação no teu escritório, você começa a entender que, cara, eu faço parte ali da parte de testes, que é o tópico 4 que vocês estão vendo na tela. Essa parte de testes, você começa a saber, você consegue ver quais são aquelas demandas que estão ali, você consegue ser assertivo à realidade do teu business, mas você também consegue ser assertivo dentro de um job description para cada uma daquelas pessoas que fazem parte da organização que trabalham de uma maneira enfática naquele processo. A grande sacada aqui não é você seguir o padrão do que está nesse exemplo, é a fazer análise, desenvolvimento, testes e finalizado. É você adequar cada uma dessas colunas à realidade do que você precisa. Levando em consideração o conceito de um escritório de advocacia de boutique, o grande exemplo seria a captação da demanda, a análise inicial,
um relatório inicial, a aceitação do advogado, um relatório inicial, um relatório final, e aí então a conclusão daquela solicitação, seja ele um contrato ou um processo que o seu cliente solicita. Mas você conseguir entender, por exemplo, cara, e parece até brincadeira, mas você colocar isso numa cartolina ou de fato num sistema onde todo mundo consiga visualizar, você consegue ver, por exemplo, se aquela determinada solicitação está mais tempo parada ou há menos tempo. Se ela está há mais tempo, o teu cliente está esperando. O que você está fazendo para conseguir entregar para ele o valor que você prometeu quando ele fechou contigo? Aí você consegue identificar que aquela demanda está parada porque o advogado responsável pela execução da tese não teve tempo de estudar o caso, de acordo com aquelas anotações feitas pelo primeiro que trouxe as informações do cliente final. Ele não teve tempo de analisar o caso, ele não conseguiu montar a tese. Puta, vai precisar de mais tempo? Ah, vai precisar de mais tempo. Nesse caso, você consegue pedir para o teu responsável pelo CS intervir e fazer com que, ou ele já tem isso pré-setado na operação dele do dia a dia, cara, tá há tantos dias parado aqui, estourou o prazo, eu vou intervir, vou identificar com o responsável por aquele setor por que está atrasado, e depois de eu identificar isso, eu vou fazer um contato com o cliente, avisar para o cliente, cara, está atrasado, vai demorar mais um pouco por conta disso. Hoje, quando a gente fala da advocacia de boutique, geralmente tem assim um exemplo do advogado que faz a demanda, mas ele não tem essa proximidade com o cliente de uma maneira assertiva. Quando você consegue identificar esses touch points aqui, você está sendo um advogado ativo, você não espera que a demanda venha até você. E nesse caso, você permite essa proximidade, essa aceitação do teu cliente de uma maneira mais assertiva. Então, o Kanban ele é um dos exemplos do cenário micro para você realmente implementar essa esteira de processo, essa esteira de trabalho, identificar as etapas entre começo, meio e fim, identificar aqueles stakeholders dentro da tua operação que são responsáveis por executar aquela determinada demanda, e uma vez que você consiga construir essa lógica, o teu fluxo começa a rodar. E, de novo, se em determinado card está há tanto tempo ali dentro daquela coluna e não sai da frente, alguma coisa está errado. Bate o botão vermelho, para a operação e identifica qual que é o problema. Identificou? Retoma a operação, porque aí você consegue fazer o conceito do Lean Manufacturing. Aqui você visualiza e ali você consegue resolver e otimizar seus custos. E o grande X da questão aqui, quando você aumenta a tua recorrência de trabalho dentro do esquema da tua operação, é realmente colocar isso em cartões, realmente cartões. Porque a partir do momento que você tem na coluna de desenvolvimento, que seria, por exemplo, a elaboração da peça, muitos cards que não estão tendo vazão para frente, o que vai te chamar a atenção? Está faltando alguém para executar essas teses junto com o profissional que hoje já é responsável. Então, isso é otimizar recursos, é melhorar o teu gasto de custos. Então, a grande sacada dentro desse Kanban é você colocar no papel e visualizar aquilo que você construiu em cima do conceito de Lean Manufacturing com a tua equipe para fazer com que a tua atividade seja cada vez mais rápida, mais assertiva e com um custo de operação menor. É legal, então, observar que hoje a gente, quando vai falar de Kanban, vocês podem ver que existe uma série de softwares que já utilizam essa mentalidade justamente para auxiliar o processo de vocês. Então, vocês que estão aqui hoje, que utilizam o CPJ, ali no próprio CPJ, ele foi desenvolvido com uma mentalidade, né, Kanban, né? Então, organizando ali, girando em torno de um quadro, girando em torno de uma ferramenta que é utilizada para visualizar o trabalho e otimizar esse fluxo de trabalho. Então, acho que foi bem pontuado aí pelo Thales essa questão de como se dá a aplicação do Kanban, né? Então, ela depende de transparência total, né, do trabalho e ela preza pela comunicação. Então, você vai ver como que fase que está o trabalho daquele terceiro, cujo trabalho e execução dele é primordial para você levar o seu trabalho adiante. Então, acho que essa é a essência. Dando sequência aqui, a Tatiana fez um comentário, só acho que é importante trazer metodologias industriais, fazem muito sentido. Na verdade, sabemos que a solução será encontrada realmente, a metodologia industrial, principalmente essa do sistema toyotista, da coisa onde você tem uma visualização de toda a linha de produção, mais cedo ou mais tarde vai te trazer a solução para determinado problema. Então, você replicar essas lógicas dentro de um conceito de escritório realmente fazem com que você tenha um diferencial competitivo. Fala, Nicolas. E é muito engraçado, porque a gente vê hoje que o direito está passando por uma transformação que outras áreas do conhecimento já passaram muito tempo. A engenharia já está muito avançada, a administração está muito avançada, a comunicação já está muito avançada, né? A comunicação social.
e o direito agora que ele está deixando de lado essas raízes e está começando a pensar na ideia de acessibilidade e, logo, não ter medo disso, né? Porque eu acho que é algo que afeta muito a mentalidade de parte dos operadores do direito. Então, pessoal, dando sequência aqui em mais uma metodologia que ela é bem importante dentro desse conceito de replicar maneiras mais simples de resolver problemas, e para finalizar os três que a gente trouxe, seriam a questão do Scrum. O Scrum, por si só, ele pode ser aplicado de algumas maneiras que não tem um método realmente correto, certo e adequado a ser feito. Existem várias formas de você replicar isso no dia a dia, e para você conseguir ter um senso crítico em relação a qual a melhor forma de você aplicar, a gente trouxe uma recomendação de um livro, que é esse A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho em Metade do Tempo. Então, esse livro ele é como se fosse a Bíblia para você realmente conseguir melhorar a produtividade da tua operação, como a Tatiana trouxe, da tua indústria, que seria o teu escritório, de uma maneira assertiva. Mas o Scrum como um todo, ele traz muito aquele senso de comunidade, de equipe que eu venho trazendo, que eu bati para vocês antes, que seria basicamente como que hoje nós replicamos o Scrum dentro aqui da Start Law. Depois de um dia de trabalho, o que é feito? É feito uma reuniãozinha, como se fosse um daily de meia hora, 40 minutos, onde cada um dos integrantes daquele determinado setor, isso eu falo de acordo com o meu, o Nicolas já aplica de uma maneira diferente, mas depois de um dia você coloca 30, 40 minutos, todo mundo tem uma lista de atividades que fez do dia e externaliza isso como se fosse uma roda coletiva de troca de ideias, onde cada um exemplifica as suas atividades do dia, traz as suas problemáticas e joga para os outros, para os demais colegas ajudarem a interpretar aquele problema, achar uma solução, ou então dar alguma dica, ou conseguir ter uma comunicação assertiva em relação às atividades que foram executadas. A grande sacada do Scrum é esse estímulo que gera para as equipes, é fazer com que as equipes tenham um senso de organização, porque a partir do momento que você coloca isso em prática, você tem um controle de informação e um controle de dados daquilo que é feito. Pensando na ótica do gestor, facilita muito a assertividade na cobrança das atividades, porque quando você tem uma função de gestor, às vezes você tem muita informação passando no teu dia, seja ali pelo teu WhatsApp, pelo teu e-mail, pelo teu computador, você acaba se perdendo em relação a onde focar a tua atenção. Quando você tem, ao fim do dia, o teu colaborador te passando essas informações de uma maneira resumida, você consegue sanar a dúvida sem necessariamente incorrer num risco de uma hora extra, porque você está acionando o teu colaborador fora do horário, ou então de ficar num limbo de incerteza entre o que foi feito e o que não foi feito. Não só isso, também traz um senso, como eu disse para vocês, de coletividade. Um exemplo que a gente tem aqui muito, para mim, que ficou bem marcado, foi justamente quando a gente deu uma guinada dentro da empresa e a gente realmente começou a aplicar isso. No começo eu era meio resiliente em relação a isso, eu não tinha uma visualização como hoje eu tenho, e depois de o Nicolas muito insistir, e ele com toda a razão fazendo os apontamentos, você começa a entender que as pessoas, quando conseguem verbalizar essas suas atividades e conseguem colocar no papel, ficam mais organizadas e conseguem contar um com os outros, porque geralmente a gente parte muito do seguinte conceito: ninguém é tão burro que não tenha nada para ensinar, nem tão sábio que não tenha mais nada para aprender. Então, a partir do momento que você tem profissionais organizados e que você tem profissionais que trabalham em prol um do outro na resolução de problemas, mas também na interpretação de problemas antes mesmo deles acontecerem, porque às vezes o atendimento de um cliente para determinado advogado dentro de um escritório gerou determinado empecilho, gerou determinado problema. Quando ele percebe que outro parceiro, outro advogado dele está indo pelo mesmo caminho, por ele já ter tido essa experiência, ele consegue verbalizar e, de novo, apertar o botão vermelho, parar a operação e passar para aquele profissional qual foi a melhor tomada de decisão à época que ele fez e fazer disso um senso de discussão mais assertivo. Então, a grande sacada aqui do Scrum é conseguir organizar as informações e fazer com que a comunidade do escritório consiga trabalhar de maneira conjunta, pensando no benefício. E assim, levando em consideração os três tópicos que a gente trouxe, principalmente em cima do conceito do Lean Manufacturing, o Kanban ele tem um cenário mais de operação e o Scrum ele tem um cenário mais de organização dessa operação. Então, você consegue ter um controle, você consegue ter uma assertividade e você consegue implementar com que outras pessoas tenham vozes e, de novo, a gente bate na tecla do propósito do escritório, do ambiente produtivo e que seja, assim, de benefício para todos aqueles que trabalham. Porque quando eu fazia estágio, trabalhei em alguns escritórios,
uma das coisas que eu mais sentia é que o estagiário por si só, por vezes, ele é tratado como uma mão de obra barata, né? Você contrata um estagiário para fazer o trabalho repetitivo e você não precisa pagar para um advogado fazer. Isso é a percepção que eu tinha no papel de estagiário, justamente porque, como a gente está ali na linha de frente, fazendo as peças como um todo, auxiliando o advogado, aquele estagiário que tem aquele estalo, assim, ele consegue perceber pontos de melhoria, mas ele não tem a oportunidade de verbalizar, ele não tem a oportunidade de trazer isso para a discussão, porque pode ser que seja uma dúvida boba, pode ser que seja um apontamento simples, mas pode ser que esse apontamento, num cenário de longo prazo, gere economia de recursos, gere melhoria de trabalho. Então, isso oportuniza para que todos tenham voz e também possibilita que todo mundo consiga auxiliar no processo de desenvolvimento daquele escritório. Então, ó, que legal, pessoal. Um desses caras que foram aqueles desenvolvedores, né, que foram responsáveis pelo manifesto, é esse Jeff Sutherland, que o Thales colocou ali como uma referência para vocês. Foi um desses caras que trouxe. A metodologia e o conceito, né, do Scrum, ele antecede o Manifesto Ágil, mas ele não deixava de ser uma inquietação desse setor. Afinal de contas, eles relatam nesse livro, né, que basicamente eles estavam frustrados como líderes de dedicar meses à elaboração, né, de algum projeto ou um plano detalhado, sendo que ao final quase nunca se cumpria aquilo, né, do que se estava sendo feito pelas lideranças. Então, mas isso é inevitável porque falando, né, em questão trabalhando com pessoas, é inevitável haver barreiras, né, que propiciem essas mudanças. Então, como o Thales falou ali, é um método de boas práticas, a ideia é fazer reuniões rápidas e a fim de informar todos, né, sobre o andamento do projeto e os próximos passos do trabalho que está sendo feito. Então, aqui, pessoal, a gente conseguiu ver um pouquinho sobre o conceito de startup, um pouco sobre inserir, né, nesse momento a ideia e esse mindset de metodologias ágeis. A gente trouxe aqui alguns dos conceitos históricos e algumas das boas práticas implementadas, né, que a gente carrega aí desde a indústria japonesa, como o Thales trouxe, até 2000, na década de 2000, quando foi implantado o manifesto, e como a indústria vem adaptando isso. E a gente observa, né, que pelo fato de já ser multidisciplinar, essa ciência e o pensamento desses caras que trabalham com ciência e engenharia da computação consegue transbordar para outras áreas. O nosso intuito aqui era justamente trazer essa mentalidade de vocês observarem como vocês podem estudar para colocar isso na prática de atuação de vocês, né? E trazendo essas similaridades. Afinal, o próprio Scrum ele também tem uma origem ali do rugby, né? Que é justamente antes das jogadas eles se reunirem para discutir o que será feito. Então, acho que da nossa parte é um pouco disso, né? E eu acho que é muito importante, né? Vocês pensarem efetivamente se vocês querem ser diferentes, vocês querem fazer coisas diferentes, vocês têm que agir diferente e abandonar aqueles modelos tradicionais. A gente coloca aqui, né, o nosso contato. Eu acho que é muito legal. Eu falo aqui tanto por mim, né, quanto pelo Thales. Uma das coisas que a gente gosta muito aqui é bater papo, trocar ideias. A gente, eu falo por nós somos apaixonados por tecnologia e tecnologia é puro conhecimento, e por isso a gente sempre se coloca aí à disposição para compartilhar o que a gente aprendeu e o que a gente vem aprendendo. Todas as pessoas que cá estão, fiquem à vontade, né, para mandar uma mensagem, nos adicionar no LinkedIn, chamar a gente para dar uma palestra, para uma opinião ou um conselho. Será um prazer, isso eu garanto para vocês. Da mesma forma que vocês podem trazer, né, enviar sugestões e críticas, aí a gente se coloca à disposição. Muito obrigado. Gustavo, acho que da nossa parte era isso. A gente agradece de novo aqui o convite. Fica aí na tela para o pessoal nossos contatos. E, cara, acho que encerramos. É bastante coisa, né? Eu acho que falar de startups a gente nunca deixa de ter conteúdo, né? Porque é um tema que as empresas, né, os escritórios, eles buscam, né, entender como como que se faz uma startup, né? Até uma pergunta que eu até gostaria que vocês respondessem, uma pergunta quando que uma startup ela deixa de ser startup?
Porque eu já tive muito esse questionamento. Cara, eu vou te dizer uma parada que, assim, eu acho que existe uma certa diferença de resposta entre eu e o Nicolas, mas eu penso que uma startup nunca deixa de ser uma startup, porque como é um senso de transformação e de você sempre pensar em algo inovador, para mim uma startup sempre vai ser a partir do momento que ela se mantenha nessa posição de querer sempre resolver um problema de uma maneira diferente. Então, é óbvio que, assim, num conceito econômico, a partir do momento que você busca ali 500 mil funcionários ou que você procura um IPO, um série B, Sim. série C, você passa a ser uma empresa gigante, né? Mas acho que o conceito de startup, para mim, isso eu falo por mim, é mais uma questão cultural e de mentalidade do que realmente de uma definição prática. E você, Nicolas? No meu ponto, assim, existem empresas que começaram com uma mentalidade de startup e hoje já não são mais, né? Startup. A gente vem observar que hoje, por exemplo, a grande parte dessas empresas .com começaram desse modo, mas deixaram de ser hoje, porque elas se consolidaram, elas estão faturando, mas existem empresas que faturam e continuam em busca do mercado, em busca de investimento porque querem crescer mais. Então, a semelhança, por exemplo, do Nubank, que o pessoal acha que o Nubank dá lucro, o Nubank não dá lucro, o Sim. Uber, que ainda não dá lucro, porque eles captam tanto investimento e eles, por diversas razões, estão tentando aplicar esses investimentos de forma tão continuada no projeto, que eles acreditam que eles podem crescer tanto ainda, que eles ainda são startup. Mas empresas, por exemplo, como o Google, que iniciou ali com uma mentalidade de startup, hoje já não é. Então, é mais uma questão de gestão, sabe? De como você vai conduzir aquilo e aqueles processos. Essa é a minha visão. E, por exemplo, quando você vem, né, de séries de investimentos, né, tem o investimento no anjo, depois vai passando, né, pela o seed, né, série A, B, C, né? Você acredita que quando vai para o exit, ela também deixaria de ser uma startup ou não? Cara, bato de novo na tecla. Quando a gente está falando de exit, a gente está falando mais em benefício pessoal daquele sócio fundador do que realmente Sim. em benefício da empresa, né? Porque o conceito de exit nada mais é do que você pegar um dinheiro de mercado e você abrir parte da tua participação em benefício dessa grana para te pôr no bolso e aí os responsáveis pela operação, sejam eles diretores, os C-levels, eles tocarem. Eu acho que, isso eu falo por mim, aí pode ser que venha a deixar de ser empresa. Porque quando a gente deixa de ter o co-founder, aquela pessoa, aquela mentalidade por trás, que é o responsável por desenvolver aquele modelo de negócio, aquela pegada, aquele propósito, e passa a ter uma pessoa um pouco mais C-level mesmo, operacional, executivo, aí quem sabe a mentalidade mude. Eu acho que um grande exemplo disso é o que o Nicolas falou, o Nubank. A gente tem investimentos do Warren Buffett hoje, que é o maior investidor do mundo, que está aportando uma nota no Nubank, só que o Nubank ele não dá lucro, ele gasta muito dinheiro para conseguir fazer coisas filantrópicas. Sim. Então, ainda em que pese ter esse posicionamento gigantesco de Nubank, ainda se mantém certa essência. Por isso eu considero que em determinado ponto ele ainda é uma startup. Ao passo que hoje, como os co-founders já não têm mais tanto impacto, tem muito executivo, deixa de ser e passa a virar uma empresa. Perfeito. Bom, nosso tempo aí já estourou, né? Quero agradecer a presença aí de vocês, a palestra foi muito legal, porque eu acho que né, o nosso mercado, né, o nosso segmento, ele precisa dessa, né, ser implementada essa sementinha na cabeça de como que você pode ter uma mentalidade de startup, mesmo sendo um escritório tradicional. Eu acho que a gente pode até, numa próximo encontro, detalhar um pouco melhor como que foi feito o trabalho de crescimento, até da própria Startlaw, né? Vocês estão aí nesse processo, né? São parceiros grandes aqui também da Preâmbulo. Quero agradecer a todos, tá? Não sei se querem passar algum recado final. Não, cara, só que se alguém quiser vir tomar um café com nós aqui em Curitiba, na sede, para trocar uma figurinha, bater mais um papo sobre, sintam-se mais convidados. E, de novo, reforçando o que o Nicolas falou, os nossos contatos estão aí na tela. Se alguém quiser mandar uma mensagem, um e-mail, ou ir no nosso LinkedIn para trocar uma figurinha, a gente está mais que à disposição para conversar. Perfeito, então. Bom, muito obrigado, tá? Acho que hoje a gente encerrou aí com chave de ouro, né? A segunda jornada de inovação jurídica. Em 2022, a gente pretende ter mais uma jornada. Agradeço tanto ao Nicolas quanto ao Thales por trazer essa explanação para a gente e detalhar mesmo como que você pode pensar num modelo de startup dentro de um escritório jurídico. Agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até agora e nos vemos na próxima jornada. Obrigado, pessoal. Valeu, Gustavo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.